Devem chegar ainda hoje em Manaus os corpos da família encontrada morta na BR-174 esta manhã. A operação de resgate ainda mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e até o Exército. Na capital, os parentes ainda não acreditam na tragédia. A placa do carro ajudou a polícia a identificar que este veículo dentro de um lago é da família desaparecida desde a última sexta-feira. Os corpos do representante comercial Levi Oliveira Nascimento, de 32 anos, da mulher dele, Gislane Santos Mesquita, de 34, e de um dos filhos do casal, Ian Levi Mesquita Nascimento, de 6 anos, foram encontrados na manhã de hoje. O veículo estava capotado dentro de um lago no quilômetro 235 da BR-174, na reserva indígena Waimiri-Atruari, no Amazonas. O carro do ML, o carro apropriado, se dirigiu também para o local, que fará o transporte dos corpos para cá, para Manaus, né? E todo o serviço vai ser feito lá, de perícia, tudo mais. Mas o que se leva a crer é que deve ter sido simplesmente um acidente em si, por algum motivo que não se pode aqui, por exemplo, determinar. Câmeras de segurança da reserva registraram o momento em que o carro foi visto pela última vez, o que aumentou a hipótese de acidente. Do 200 para cá é mais acidentado, cheio de depressões. Lá é mais tranquilo, mas tem aquelas áreas alagadiças, que no caso específico entrou numa área alagadiça, né? Que uma vez a água entrando no veículo não tem como as pessoas saírem. É bem mais complicado socorrê-las também, né? Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, além de peritos do IML, foram mobilizadas para fazer a remoção dos corpos, que serão encaminhados para Manaus. A operação contou também com o apoio de um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército. Mesmo com a confirmação da morte, na tarde de hoje, familiares e amigos ainda não acreditavam na tragédia. A esperança ela não morre, né? Ainda acreditamos, né, numa possibilidade de um milagre. Eu estou assim com o coração bem fechado mesmo, bem apertado, mas eu estou crendo que Deus está no negócio, em nome de Jesus. A proposta de emenda à Constituição que propõe a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos será votada no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Os benefícios do atual modelo terminariam em 2023. Se a proposta for aprovada, serão estendidos até 2073. Além da bancada do Amazonas, o governador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, estão em Brasília para cobrar do Congresso Nacional mais rapidez no processo. Um robô humanoide desenvolvido em uma pesquisa de doutorado na Universidade do Estado do Amazonas pode ser o novo aliado de pessoas que têm algum tipo de deficiência motora. A psoríase é uma doença crônica inflamatória da pele ainda pouco conhecida e que, apesar de não ser contagiosa, afeta cerca de 3% da população mundial. Por isso, ganhou um dia especial no calendário mundial para se trabalhar a conscientização sobre essa doença. Ao meu lado, a doutora Rocilene Cruz, que é dermatologista e coordenadora estadual da campanha da psoríase no estado. Doutora, eu queria que você falasse da importância de se trabalhar a conscientização dessa doença. Sim, isso é interessante porque durante muitos anos se achou que a psoríase fosse uma doença exclusiva da pele, onde existia apenas uma aceleração na multiplicação celular. E de uns 10 anos para cá, esse enfoque mudou. A psoríase não é uma doença exclusivamente da pele, ela também causa inflamação em todo o organismo também, né? E associa-se também a artrite, a hipertensão, a diabetes, a síndrome metabólica, a obesidade. Ou seja, aquele paciente que tem psoríase, é importante não só tratar, não só ir para o dermatologista, como também fazer um acompanhamento com os outros profissionais de saúde. Inclusive cardiologistas, né? Cardiologista, endocrinologista, nutricionista, professor de educação física, né? Exige também mudança de estilo de vida, a questão do hábito alimentar e atividade física também. E para ajudar nessa conscientização, hoje à noite uma pedalada, né, vai ser realizada aí. Queria que você fizesse o convite para quem está em casa, gosta de dar suas pedaladas. Justamente
ambiente, né? A gente quer enfatizar a importância que a atividade física tem, né? Na questão do controle. Psoríase não tem cura, mas existe controle. Você pode ficar sem lesão. E a atividade física é fundamental. Então, hoje à noite, a partir de 7h30, no Parque dos Bilhares, né? Vamos ter a concentração do Grupo Pedala Manaus, que vai percorrer a cidade, levando informações nas ruas de Manaus, né, sobre a psoríase. Muito obrigado, doutora Rocilene, pelas informações. Tá aí, tá feito o convite. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Na verdade, você acompanhou aí a divulgação de uma ação que está sendo realizada em comemoração ao Dia Mundial da Psoríase, né? Que é uma doença que atinge 3% da população mundial. Agora sim, vamos acompanhar a matéria sobre o robô humanoide desenvolvido em uma pesquisa de doutorado na Universidade do Estado do Amazonas. O robô tem capacidade de articulação física semelhante à do homem e será utilizado a partir de agora para aprimorar a criação de biopróteses de pé e tornozelo. O projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Assistida da UEA. Através desse projeto, que foi financiado pela FAPEAM, no programa Viver Melhor Pro Assistir, nós tivemos condições de fazer a aquisição do robô Now, que é um robô de tecnologia francesa, humanoide, para aprimorar os nossos estudos em modelagem. A capacidade de movimentação do robô servirá de referência para a criação de novas biopróteses. Antes, os movimentos eram baseados em computação gráfica. As próteses são produzidas a partir de madeira do tipo roxinho, ipê e cumaru. Ela é de madeira laminada e colada. Ela tem as mesmas características de absorção de energia da prótese em fibra de carbono, mas com um custo muito inferior. E nós estamos avaliando agora a vida útil dessas próteses através de um ensaio que faz a mensuração do ciclo da marcha. Os estudos estão avançados e devem ser testados em 3 pacientes amputados até março do ano que vem. O Amazonas hoje encontra-se na vanguarda mundial na reabilitação de pacientes amputados, por conta deste projeto surgido aqui dentro da Universidade do Estado do Amazonas. De 30 a 50 vezes mais barato que uma prótese de fibra de carbono, que pode custar hoje $25 mil, cerca de R$50 mil. A gente sabe o quanto é difícil desenvolver atividades na Amazônia, seja pelos desafios sociais ou de logística. Esses obstáculos também precisam ser superados pela Igreja Católica. E esse assunto é um dos temas debatidos no primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, que está sendo realizado na capital. Uma celebração religiosa marcou a abertura do encontro que reúne padres, bispos e religiosos dos 9 estados da Amazônia Legal. Na programação, debates, painéis e atividades que vão discutir o papel da Igreja Católica com os povos que habitam a região amazônica. A urbanização cresceu muito na região. Nós podemos ver por Manaus, por Porto Velho, por Belém, mesmo Boa Vista, né? Amapá, o Rio Branco. Então, essa realidade desafiadora também das nossas periferias, sem contar, sobretudo, a questão dos ribeirinhos, dos povos indígenas, né, que precisam ser respeitados na sua dignidade e nos seus sonhos, nos seus projetos de vida. O encontro está marcado desde o ano passado e foi reforçado pelo Papa Francisco na vinda dele ao Brasil em julho deste ano. Segundo o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, o modelo de evangelização realizado na Amazônia deve servir de exemplo em todo o mundo. O Papa no Rio de Janeiro lembrou isso, dizendo que, olha, o modelo de igreja, o modelo de sociedade, o modelo de humanidade, a forma de desenvolvimento que acontece na Amazônia mostram para onde é que a humanidade está caminhando, quais são as grandes opções da humanidade, que é a questão do desenvolvimento, da civilização, a questão da relação com a natureza. Então a igreja que está na Amazônia sente essa responsabilidade diante da igreja do Brasil, diante da igreja do mundo, mas diante da própria humanidade. Realidades sociais, políticas, econômicas e ambientais estão entre os temas discutidos. Preocupação maior com impactos ambientais de grandes proporções, como a construção da usina de Belo Monte, no Pará. Existe um descuido. Quando nós falamos nessas grandes obras, essas grandes hidrelétricas, nós estamos mexendo no ecossistema. Não só nas pessoas, mas também no próprio ecossistema, por exemplo, dos peixes, a questão, por exemplo, que é própria da água de cada rio,
que quando ele flui normalmente é diferente quando ele a água permanece quase que parada. Existe muita diversidade, né, nesse ecossistema. Então esses elementos eles começam a incidir e são um problema para o futuro. O encontro acontece até a próxima quinta-feira, 31 de outubro, no Centro de Treinamento Maromba, na Chapada. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição na internet, acesse band.com.br/Amazonas. Participe também do Band Cidade enviando uma sugestão de reportagem para o e-mail jornalismoam@band.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação. O telefone é 2101-7018. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. O Band Cidade volta amanhã um pouquinho mais cedo, 15 para 5 da tarde. Até lá.